Agora chegou a hora da gente falar do segundo episódio de Daredevil Born Again. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, vamos para a nossa análise com spoilers do segundo episódio de Daredevil Born Again. Sempre bom lembrar que a Disney soltou os 2 primeiros episódios no mesmo dia, então já estão lá no Disney Plus, assiste e depois volta pra cá porque teremos spoilers. Bom, este episódio começa com o Wilson Fisk já eleito, o episódio chama Ótica, né? Mostra o poder da ótica, o poder de como as pessoas veem você. Não é como você é, não é como você age, é como as pessoas veem você. Isso é muito importante tanto pro Matt quanto pro Wilson Fisk, mas precisamente mais no caso do Fisk, principalmente nesse episódio. E o começo do episódio nos mostra o poder da ótica em outra situação, com Hector Ayala, o personagem que é o vigilante tigre branco, mas ele tá como Hector aqui, andando no metrô surpreendentemente vazio para uma cidade como Nova York, não interessa o horário. O metrô de São Paulo nunca vai estar desse jeito, bem difícil, né, raramente, de domingo ali talvez. E ele chega numa estação de metrô, assim, tranquila, e tem 2 caras espancando um maluco. E aí ele se mete na treta, começa a brigar, o cara que estava sendo espancado foge, só fica ele e os 2 ali que estavam juntos. E nessa briga, no trilho do trem, o cara, um dos 2 que estava lutando com ele, se desequilibra e acaba sendo atropelado pelo trem e morre. Essa cena é muito gráfica em termos de visão. Você olha o olhar do Hector, você fala, caralho, mano, tô sentindo o que ele tá sentindo. Ele não quer olhar pra trás, ele sabe o que aconteceu, ele sabe que deu merda, né? A orelha dele tá zumbindo porque o metrô deve ter passado, sei lá, a 1 centímetro da cabeça dele. Quase leva ele junto, né? E é um barulho absurdo e ele tinha acabado de matar um cara que ele não queria matar. E logo depois o outro maluco revela que os 2 eram policiais. Nesse momento eu pensei, puta, eram policiais disfarçados, estavam prendendo um traficante, ele se meteu sem perguntar nada e acabou dando merda, né? Mas não, esses 2 policiais estavam fazendo merda, tá? Provavelmente são policiais corruptos, a gente vê mais pra frente no episódio. Mas aí entra o poder da narrativa, o poder da ótica de... É a história de um, a palavra de um contra a palavra do outro. O que a gente sabe é que um deles é policial e teve o parceiro morto numa briga que ele estava tendo com esse outro cara. E aí, fudeu, e aí é que entra a importância de Matt Murdock nos seus poderes de advogado. Então já vamos focar nisso porque a forma com que o Matt conhece o Hector é exatamente igual à forma com que ele conhece a Karen Page. Na delegacia, com a pessoa ali aparentemente lidando com um caso impossível dela se livrar, mas essa pessoa sendo inocente. A Karen Page aconteceu a mesma coisa. Ela foi encontrada com um cara morto no apartamento dela, o cara que ela tinha chamado pra sair, a arma tava na mão dela, ela tava cheia de sangue e tudo mais. Foi ela, pô, não tem como. Aí o Matt entra na sala, começa a conversar, sabe que a pessoa tá falando a verdade e fala, vou te defender. E com o Hector é exatamente a mesma coisa. O Matt sabe quando você tá mentindo por conta dos seus batimentos, por conta de diversos fatores que ele consegue ouvir e assimilar e entender melhor do que todo mundo graças aos seus sentidos aprimorados. E aí nós temos agora sim a apresentação mais aprofundada de Bibi Urich, uma jornalista que é sobrinha do Ben Urich. O Ben Urich não tinha filhos. Quando ele morre lá na série da Netflix, a esposa dele fala, né? O Ben era muito ocupado com o trabalho, a gente nunca teve tempo para ter filhos. E ela fala que ela foi batizada em homenagem ao tio dela, Ben Urich. E a parte intensa aqui nesse episódio, uma parte insana, que ela é mais pra frente do episódio, mas já vou falar agora porque a gente tá focando na Bibi aqui, é quando ela vai entrevistar o Wilson Fisk, e aí que tá o perigo gigante. Ela chega pra conversar com ele, ele pergunta do nome dela, ela fala que é em homenagem ao tio, e ele fala, eu conheci Ben Urich, ele era um grande jornalista. Até aí tudo bem, o Wilson Fisk foi a pessoa que matou o Ben Urich, né? Ele matou o Ben Urich, ele sentou na casa do Ben Urich e matou o cara asfixiado. O maior perigo disso é que ele nem treme pra falar com ela. Eu conheci o seu tio, ele era um grande jornalista, ele não faz uma voz embargada, ele não faz uma voz de remorso, nem nada do tipo. Ele só fala, como se ele realmente tivesse só conhecido a pessoa. Isso é um perigo. Porque isso mostra que, assim, o vilão de dentro do Wilson Fisk não se arrepende de nada que ele fez. E continua ali muito vivo. E a Bibi Urich, eu gostaria de ver ela se conhecendo mais a Karen Page. A Karen Page foi meio que mentorada pelo tio dela. Ela ser mentorada pela Karen Page seria bem legal de se ver aqui. Gostaria que isso acontecesse. Mas eu acredito que ela vai ser muito importante, principalmente para mostrar a opinião pública. Aquela parada que eu falei, algumas pessoas gostando do Fisk, outras pessoas odiando. E esse episódio, de novo, o poder da ótica, também foca muito num ponto que sempre foi muito importante na série da Netflix, a opinião da polícia de Nova York. Os policiais de Nova York na Netflix, eles odiavam o Wilson Fisk com todas as forças, exceto aqueles que eram pagos pelo Fisk. E aqui, a gente descobre que a polícia, de novo, está dividida entre aqueles que gostam da ideia do Fisk ser prefeito, os que talvez sentem raiva dos vigilantes, por exemplo, e os que odeiam o Fisk porque ele é um matador de policial.
certo? Inclusive o comissário, o líder da polícia de Nova York, ele odeia o Fisk e ele fala pro Fisk: a minha missão é que o seu mandato dure menos do que um mês. E aí a gente vai vendo de novo, tanto o Matt Murdock quanto o Wilson Fisk se aproximando cada vez mais das personas do Demolidor e do Rei do Crime. Só pontuar um negocinho antes de falar sobre o Fisk retornando à persona do Rei do Crime, é que ele e a Vanessa estão tendo problemas por conta de tudo aquilo que a gente já falou no vídeo de análise do episódio 1 da série, né? O simbolismo nas vestimentas dos dois, ela querendo a vida de rei e rainha do crime e ele tentando fugir disso, né? E aqui acontece uma coisa que vai trazendo o Fisk mais pra voltar a ser esse vilãozão que a gente gosta de ver. As coisas não saem como ele quer. Quando as coisas não saem como o Fisk quer, como o Fisk imagina, ele age com violência. A gente viu isso no final de Echo, por exemplo. Ele vira pra Echo e fala: ó, você tem o dia inteiro pra pensar, pensa com calma. Se você disser não, tá tudo certo. Só que quando ela recusa ele fica violento de novo. Então, quando o Fisk não consegue as coisas pelos jeitos normais, pelos jeitos corretos, ele age nos jeitos errados. Assim como o próprio Matt Murdock, né? Quando ele não consegue as coisas através da lei, ele faz a justiça com as próprias mãos. E o Fisk começa a ter problemas para manejar a cidade de Nova York, as coisas não saem como ele quer, ele acha os encontros, os compromissos chatos, a polícia continua se opondo a ele, porque o líder da polícia se opõe a ele, e aí vem o primeiro ato de Rei do Crime que o Wilson Fisk tem aqui na série, que é chantagear o comissário de Nova York. Então ele mostra uma foto de um filho que esse cara teve fora do casamento. Aqui ele não está ameaçando, tipo, não é foto da família do cara que ele tá falando: ó, eu sei onde eles estão, tô perseguindo sua família e vou matá-los. Não. Aqui ele tá fazendo uma chantagem que é mais comum na política, digamos assim, né? Se vocês assistiram House of Cards, por exemplo, vocês sabem que o podre de um era a arma que o outro ia usar pra chantageá-lo, pra conseguir com que ele votasse em tal coisa, e aqui o Wilson Fisk faz isso. É uma coisa que as séries de política mostram muito. Só que é o primeiro passo pra ele voltar a chantagear de outra forma. Eu vou matar sua família se você não fizer isso, eu vou atrás de tal pessoa se você não fizer aquilo. Então o Wilson Fisk, ele quer que as coisas saiam do jeito dele e ele já mostrou que vai fazer o que for preciso pra isso acontecer. E agora vamos falar do momento que mais me deu calafrios no episódio, que é a provável, praticamente confirmada, primeira aparição do Mills. O Mills, ele é um serial killer, já falei mais dele no vídeo de análise do trailer. E assim, ele não aparece mascarado, a gente não sabe ainda quem é o ator que vai fazer ele, mas gente, o ator que apareceu aqui, ele tem a cara de um psicopata, né? Não o ator de fato, mas o personagem, ele tem a cara do psicopata. Você não precisa ver ele mascarado pra saber que esse cara é o Mills, e eu estou falando da pessoa que estava vendo aquela sessão de autógrafos, né, e coletiva da Heather Glenn. A Heather Glenn é uma psicóloga extremamente renomada, né, aquela mulher que tá saindo com o Matt Murdock, e ela estava numa sessão de autógrafos do seu próprio livro, numa sessão de lançamento e tudo mais. Um dos caras da plateia, todo mundo viu quem ele é, tem a cara extremamente perturbada. Esse cara é o serial killer, o Mills, e todas as aparições dele nesse momento me dão calafrios. Primeiro a forma com que ele olha pra ela sentado na plateia, depois com ele olhando pra ela na fila e depois com ele falando pra ela que tá mal e que precisa de ajuda, né? Ela diz pra ele: eu consigo arrumar um tempinho, me manda um e-mail. E aí no final do episódio ela volta, liga pro Matt e fala: ó, eu não posso sair com você hoje porque eu tenho um novo cliente. Eu achei que era ele, eu fiquei até um pouco, eu fiquei assustado, claro, porque eu sei que ele é o Mills. E provavelmente, né, se você sabe o que acontece com a Heather Glenn nos quadrinhos, certo, porque ela vai morrer nas mãos do Mills, eu achei que ela tinha aceitado consultar o cara, né, porque ele precisa realmente de ajuda. Talvez ele ainda esteja lutando contra esses instintos também, né, esteja lutando para não se tornar esse serial killer, e talvez uma recusa, uma rejeição por parte dela nesse sentido, seja o empurrãozinho que ele precisa pra começar a fazer as merdas que ele vai fazer, né? E aí no final do episódio ela liga pro Matt e fala: eu tô com um cliente novo e tal, não vou poder te encontrar hoje. Ele fala: tá bom. Primeiro, ela sabe que o Matt e o Rei do Crime têm essa história, porque eles conversaram sobre isso no encontro deles. Segundo, ela aceitou um novo cliente, mas não foi o cara que estava mais precisando, né? Ela aceitou o cliente, que é o prefeito da cidade, que conseguiria realmente achar uma brecha na agenda dela. Terceiro, ela não ligou pra esse cara, tipo assim, ela cagou pra esse maluco que veio pedir ajuda pra ela. Então, esse cara vai acabar se tornando o Muse, o ator que faz um dos personagens lá principais de Wandinha, né? E ele arrasou na atuação aqui, dizendo pouca coisa, mas transmitindo todo o medo que ele tinha que transmitir no olhar, sabe? Foi um negócio meio bizarro ali. E aí depois a gente segue o episódio, o Matt usa os poderes dele pra achar a testemunha que pode ajudar no caso do Hector,
E aí nós temos uma cena fantástica, porque, de novo, o episódio mostra o Wilson Fisk sem conseguir o que ele quer e voltando a ser o rei do crime, e mostra o Matt fazendo a mesma, precisando voltar a ser o Demolidor, né? Quando ele encontra o cara que vai ajudar ele no caso e salva o cara, os policiais entram lá, os corruptos entram pra matar o maluco, não encontram ele, sabem que o Matt é o advogado do Hector, né? E começam a arrebentar o Matt na porrada. O Matt, naquele momento, tava ainda como advogado. Ele tava apanhando sem reagir, não é porque ele é mais fraco que os caras, é porque ele ainda estava no disfarce. Tudo muda quando um dos dois vai matar ele. Porque aí, se ele continuar no disfarce até ele morrer, aí acabou, né? E aí ele tem que reagir. E quando ele reage, ele não pode deixar esses caras saírem correndo, dar um sustinho nos caras, que eles não iam também, né? Então ele volta a lutar contra essas pessoas, como o Demolidor. Uma luta extremamente brutal, ele quebra o braço e sangra na camisa do cara. Ele joga um outro aqui que, na minha visão, o cara quebrou o pescoço e morreu, né? Um dos dois policiais, na minha visão, ele morreu. Porque assim, se o Matt só apanhasse, ele ia chegar no julgamento todo ensanguentado, era muito fácil pra ele fazer um corpo de delito no cara que tava acusando e falar, ó, eu encontrei a testemunha fugiu, eu fiquei lá e eles me espancaram, né? Era tranquilo pra ele, mas na hora de morrer, não. E aí o grito que o Matt dá no final dessa cena é muito forte, assim como a primeira cena da série, que é quando ele joga o Dex do prédio, que também é fantástica. É o grito de eu não quero voltar pra essa vida, essa vida tá me puxando de volta. É um grito de medo, de preocupação e um grito de provavelmente alguém que já perdeu, né? Então ele já voltou pra essa vida. E pode ser até que ele tenha matado esses caras, tá? Não me surpreenderia não, porque um ali, o principalzinho lá, o que tava na treta com o Hector no metrô e tudo mais, eu achei que ele quebrou o pescoço. Tá? Não sei. E ainda nós temos um ponto final aqui para dar um bônus para vocês neste episódio, falando de um acontecimento do primeiro episódio, uma referência que pode nos dar aí esperanças em relação a Fog Nelson. O endereço da Nelson Murdock Page na série de Daredevil Born Again é 468. E 468 pode ser uma referência ao quadrinho A Vida Secreta de Fog Nelson, que é a revista 468 de Demolidor, e mostra uma história onde Fog Nelson forjou a própria morte. Não. Não, what? Don't give me hope. Os motivos do Fog ter forjado a própria morte, a gente não sabe ainda, não consigo pensar, mas já é uma possibilidade. Sempre bom lembrar que o showrunner da série falou que tanto o Fog quanto a Karen vão voltar na segunda temporada. Na minha visão, o Fog volta em flashback, mas essa referência me faz crer que pode sim ter alguma coisa motivando o Fog, alguma coisa pode ter motivado o Fog a forjar a própria morte, e talvez a gente descubra isso ou ainda nessa temporada ou na próxima. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal, curte aqui e até a próxima. Tchau, tchau.